Se você estiver pensando, né, no caso das inundações, por exemplo, bairro industrial aqui em Juiz de Fora, a gente tem o leito menor, aonde a gente tem o curso d'água, e aí nos momentos, né, de uma maior chuva, né, que a gente tem um período chuvoso, há um espraiamento desse leito, onde ele ocupa o leito maior, e aí é o que acontece a tal da inundação. Note que esse efeito, né, se você ter o leito menor no período seco e o leito maior no período chuvoso, isso é um fenômeno natural. Ou seja, há milhões e milhões de anos chove, aquilo espraia, depois para de chover, drena a água da bacia, aquilo volta para um leito menor. Inclusive, pode ser que se a gente tenha um rio mais perene, onde você praticamente, você está em período seco, você não tenha nem curso d'água, né? Então não tem nenhum tipo de fluxo de água ali. Ou seja, isso é um evento natural. Agora, quando a gente pensa em desastre tem 3 componentes. Um é a questão do perigo. Então, se a gente está próximo ao curso d'água, você tem o perigo da inundação. Por enquanto, eu não estou falando de probabilidade. Se eu não falo de probabilidade, eu não falo a palavra risco. Então, existe a possibilidade não quantificada. Então, eu vou chamar isso de perigo. A outra circunstância, que é a questão da vulnerabilidade, ou seja, aquele ambiente ali é vulnerável à parte de inundação, ou seja, é um terreno, né, é uma porção de terreno onde eu tenho um leito, uma calha, onde o curso d'água passa, e na beirada, né, nas proximidades desse leito menor, eu tenho uma área muito plana, ou seja, ele é vulnerável à questão da inundação. Então, note que a gente tem que ter perigo, vulnerabilidade. O terceiro elemento, né, o terceiro gomo da corrente de um desastre é a questão da exposição. E aí eu falo de exposição, é de pessoas. Então, por exemplo, se na Amazônia, onde você não tem absolutamente ninguém, não tem índio, não tem nenhuma pessoa, não tem vila, não tem nada, e a gente tem essa situação, onde você tem o perigo da inundação e a vulnerabilidade do local pelo fato dele ser mais plano, eu tenho um evento natural, eu não tenho um desastre. É bom explicar esse conceito, até para a gente ser mais crítico ao escutar determinadas coisas que são veiculadas pela imprensa. Quando eu tenho o terceiro elemento, que é a exposição, ou seja, eu tenho pessoas ali, essas pessoas são atingidas pela essa inundação, elas são carregadas pela água, ou há um escorregamento e vitima essas pessoas, aí sim eu tenho uma coisa chamada desastre. O evento sozinho é evento natural, porque é da natureza. Agora, quando eu tenho vítimas, né, pessoas que são envolvidas, a gente chama isso de desastre. Mas note uma coisa, a gente escuta muito a palavra desastre natural. Mas vamos avaliar a questão do conceito, né? Para ter desastre, eu tenho que ter perigo, vulnerabilidade e também a exposição das pessoas. Mas se a gente tem capacidade intelectual e física para gerenciar o nosso espaço, né, do que a gente está ocupando, você concorda que o homem consegue intervir diretamente na exposição? Então, se a gente vai pensar uma cidade aonde pode ser ocupada e onde não pode ser ocupada, isso é planejamento de uso do solo, ou uso da terra, igual os geólogos gostam de falar. Mas, o que acontece? Se eu não faço uma boa gestão do espaço geográfico, né, do espaço das cidades, melhor dizendo, eu não estou fazendo bem o meu papel de gerenciamento. E, consequentemente, eu exponho a população, agora não a perigos, mas a riscos, porque agora eu consigo já quantificar o grau de perigo, e nós vamos chamar isso de risco, e, consequentemente, eu vou ter um desastre não natural. Por quê? Natural é aquilo que depende exclusivamente da natureza. A exposição depende da gente. Então, se eu não exponho a população
a áreas de perigo, a questões de riscos, consequentemente eu não tenho desastre, eu tenho apenas eventos naturais. Então, o termo desastre natural, apesar de ser utilizado largamente aqui no Brasil, é um termo, digamos assim, questionável, porque a gente entende, você tem uma linha grande, né, de acadêmicos e profissionais que entende que o fato que eu divulgo, né, que determinadas pessoas foram vítimas de um suposto desastre natural que não existe, as pessoas têm mais sentido a aceitação, né, da mesma forma que fulano morreu de morte natural. Tipo assim, tem que morrer mesmo, né? A pessoa acaba falecendo, isso é uma coisa determinística, né? Então, isso é natural. Mas essa questão, né, das mortes por desastre de origem natural não tem nada a ver com desastre natural. É meio, assim, meio chato, né, ficar falando isso, mas é importante a gente ter esse conceito para a gente não acreditar e sempre a gente duvidar dessa expressão, 500 pessoas foram vítimas de desastres naturais. Não, não é isso. Elas foram vítimas de um evento natural, mas esse desastre não foi natural. Houve culpa aí, houve falta de planejamento, né? Aí não vou entrar em questão de quem é a responsabilidade, que partido, que prefeito, que isso, que aquilo outro, não é o nosso foco é técnico, mas o poder público falhou na segurança dessas pessoas. Então, a gente não pode aceitar essas palavras chamadas desastre natural.